Olá, olha eu aqui de novo. Tudo bem? Eu sou a Cristina Padiglione, jornalista. Alguns gostam, alguns não gostam, outros não conhecem. Então, se você não conhece, fica um pouco para me conhecer. Ativa o sino para o YouTube lembrar que eu existo, para ajudar a pagar as minhas contas, né? Que tal? E eu falo de televisão, assim, 30 anos, 33 anos, na verdade, que eu sempre quebro essa conta, mas 33 anos que eu sou paga para ver televisão e assim espero continuar. Eu queria falar, no último vídeo nosso, eu prometi falar sobre a novela do SBT nova, A Infância de Romeu e Julieta, que é uma super livre adaptação de Shakespeare, não tem muito a ver com... Tem a ver, assim, é um ingrediente folhetinesco de um casalzinho de crianças que se gostam e as famílias são inimigas, basicamente isso que tem de Shakespeare, o resto é totalmente free, imaginação de Dona Elisa Bravanel, senhora Silvia Santos, que faz as novelas infantis do SBT desde Carrossel. Esse é um nicho que o SBT descobriu lá em... Quer dizer, o Carrossel original foi exibido pelo SBT em 92. E acredite, já na época, esse Carrossel original, que eu acho que era uma produção mexicana, essa produção mexicana já tinha ali uma capacidade de tomar uma audiência da Globo e tomou uma audiência da Globo, assim, foi um inferno pro Gilberto Braga, queridíssimo, que Deus o tenha na sua santa paz, que guarde por anos a fio no nosso acervo de melhores produções de novela, mas Gilberto fazia na época O Dono do Mundo e ele sofreu um revés ali porque ele criou um vilão que devia ser um grande vilão e foi visto só como um homem que tá fazendo o seu papel de tentar pegar a mocinha da história. A mocinha cede a ele, em vez de ela ser vista como mocinha, ela passa a ser vista como uma vilã. Foi um reverto, assim, um bololô que aconteceu na novela, um revertério, essa palavra que eu queria usar. E a Globo sofreu um pouco para arrumar ali a casa, Gilberto teve que fazer algumas adaptações, teve que fingir que o vilão não era tão vilão assim. Enfim, ele teve que fazer várias mudanças na novela, uma pena, porque a versão original era bem interessante, Felipe Barreto era um papel do Antônio Fagundes, e a mocinha, no caso, Malu Mader. Voltando aí para o meu foco original, o SBT atrapalhou mais ainda a vida da Globo com uma novela chamada Carrossel, produção original da Televisa naquela ocasião, porque teve, né, a novela teve outras versões, e depois o próprio SBT foi fazer uma versão de Carrossel no Brasil em 2012, uma ideia de Daniela Beruti, filha número 3 de seu Silvio. Iris adaptou, mamãe Iris adaptou, mamãe de Daniela, senhora Silvia Santos, fez essa adaptação. O SBT procurou um nicho que a Globo não explorava e acertou numa coisa muito maior, que é o quê? A formação de novos públicos hoje para TV linear, para TV aberta, basicamente a TV linear, né? Aquela que não tá no streaming, que você só pode ver naquele horário. Esse é um público que tem se esvaziado muito diante de todos os canais e o SBT tem hoje esse trunfo de ter criado um hábito, um nicho, né, de novelas infanto-juvenis. Romeu e Julieta, que vem aí agora estreando no dia 8, se não me engano, aqui no comecinho, segunda semana de maio. A infância de Romeu e Julieta é totalmente free, adaptada dessa ideia de Shakespeare, de duas famílias que se odeiam. O menino é negro, a menina é branca, já tem uma diferença legal. O SBT não era uma emissora tão preocupada com essa questão de diversidade, vamos admitir, né? Esse é um movimento que tem tomado conta de todas as plataformas, canais, players no mundo todo. O SBT demorou um pouco para chegar nisso. A Record também não está muito ligada nisso, mas é um movimento muito necessário, inclusive econômico, tá? Não é que seja todo mundo bonzinho, não, porque na verdade as pessoas viram que havia uma massa muito grande de pessoas sendo desprezadas na capacidade de fazê-las se identificar, se ver na televisão, né? E a gente tem aí, amém, um crescimento, uma ascendência aí do pessoal da periferia, das favelas, a grande força das favelas, das periferias, tudo isso está se refletindo numa necessidade, inclusive econômica, dos canais se verem representados e trazerem um público que se veja representado nesse consumidor. Então a gente tem, traçando todo esse paralelo, ainda bem, uma ampliação dessa ideia de diversidade. A Infância de Romeu e Julieta tem esse trunfo, né, vamos chamar assim, que o SBT descobriu de trazer um público novo para frente da TV, coisa que a Globo hoje não tem, a Record não tem, a Band não tem. Então as crianças estão muito misturadas nos programas de adultos, mas não existe um programa para elas.
Porque a publicidade infantil perdeu aí, ainda bem também, ascendeu, cresceu no sentido de poder vetar algumas práticas que no meu tempo, eu tenho 53 anos, no meu tempo tinha esse comercial em que alguém dizia, eu tenho, você não tem, peça para sua mãe comprar, não sei o que, tudo isso foi banido da publicidade que é dirigida a crianças, e não há uma publicidade dirigida a crianças que seja legal. É sempre quando acontece, você pode até denunciar porque não tá dentro das normas, das regras. A publicidade tem que ser dirigida aos pais das crianças, a quem vai comprar é o consumidor, não a criança, né? Então esse é um avanço da publicidade, mas que ao mesmo tempo reduziu a coragem dos canais de produzir, porque reduz as possibilidades de comercialização das obras, das novelas, das séries, enfim. Mas a gente não teve uma legislação também que favorecesse, assim, não tem um recurso que consiga fazer com que essa produção avance. Então são poucos canais que se animam em fazer. Mas veja só, você tem que criar um novo público, e nesse sentido o SBT está fazendo esse trabalho. Agora, nesse momento, esta novela vai ter uma coprodução com a Prime Video, esse é um grande acerto. E o Prime Video sabe também que o segmento infantil, como todos esses serviços de streaming sabem, o segmento infantil é muito importante na conquista de clientes. Então aí a gente começa a entrar naquela história do financiamento de uma produção infantil. O SBT acertou em criar esse nicho e agora em fazer uma parceria com um serviço de streaming interessado nesse nicho. Mais do que esse nicho, é um nicho de novelas que todo mundo tem buscado, Netflix tem buscado, Globoplay já tá lá dentro de casa, dentro da indústria da novela o tempo todo, e as outras querem cobiçar um pouco esse terreno. O SBT tá nessa área infantil, mas consegue entrar agora com um streaming forte, né? Vamos dizer que é um serviço de streaming barato, não tá entre os 3 mais vistos do Brasil, ali tá um pouco para trás a gente tem hoje YouTube, Netflix, Globoplay e o resto, né? Os demais. Então o Prime Video tem um lugar a conquistar, tá interessado nisso, tem uma estrutura do SBT à disposição, ou seja, é um negócio muito bom para ambas as partes, como diria aquele antigo apresentador que às vezes sai candidato. Enfim, deixa ele lá. Mas acontece que é um negócio muito legal para eles. E outra coisa, a criança ama ver várias vezes a mesma cena. Então, nesse sentido, a presença de novela infantil no streaming é um grande acerto. Netflix sabe disso porque as outras novelas do SBT são disponibilizadas lá. Então você tem, por exemplo, Carrossel, Chiquititas, estão sempre entre os 10 primeiros. Até porque eles medem o volume de consumo daquilo, e o volume é imenso, são 200 capítulos e tanto de cada produção. Ou seja, um super acerto, assim, um super acerto. A gente falou sobre isso, eu conversei sobre isso com Daniela Beruti, que agora é a nova vice-presidente do SBT, assumiu esse posto agora no começo de abril. E, claro, é uma satisfação imensa em saber que se acertou ali muito mais do que se viu, né? O que se enxergou em 2012 era só produzir um nicho que não era contemplado pela Globo, e que contemplava um pouco essa família Bravanel, que é mais conservadora, que as meninas são evangélicas, inclusive, mas né, não estão no nicho bíblico igual da Record, não, elas estão preocupadas em fazer uma novela mais soft, sem sexo, sem drogas, né, naquela coisa para a família brasileira e tal. E funciona super bem, porque no horário das 8, das 9, que as novelas vão ao ar, você tem um outro tipo de produto nas outras emissoras. A Globo tem ali também, reduziu muito essa coisa de sexo na TV aberta, as coisas são feitas hoje com uma pegada para o streaming e outra para TV aberta, mas o fato é que o SBT é mais água com açúcar mesmo, faz parte do enredo da novela. Então eles estão num caminho muito bom mesmo, assim, é incrível como o SBT continua tendo aquela coisa muito do feeling, embora eles estejam hoje numa gestão muito mais profissionalizada e tal, do que aquela coisa das ideias loucas do Silvio, de vou fazer isso agora ou vou tirar do ar imediatamente. Eles estão com um planejamento mais empresarial, mas ao mesmo tempo eles têm ainda uma coisa do feeling que é muito forte, assim, que é muito o DNA do SBT. E, pô, eu torço para que funcione, porque na verdade eles perderam muito audiência na pandemia. E eu acho que seria mais legal a gente ter ali uma competição melhor entre os canais abertos, como a gente tinha antigamente. A Globo hoje está muito à frente dos outros, mais do que estava antes, porque ela avança num território de serviço próprio de streaming, e as outras não tiveram esse fôlego para avançar.
não tiveram fôlego financeiro, não tiveram competência. Tem aí, claro, evidentemente tem erros de administração de Record, de Monte, de SBT, mas assim, no geral, eles não tinham mesmo esse poderio econômico. E, no entanto, a Globo hoje luta com esses gigantes, como ela foi o gigante a vida toda na indústria da TV no Brasil, hoje ela luta com os gigantes gringos, né, que são HBO, o próprio Prime Video, Netflix, que é o streaming pago mais visto do Brasil. Atualmente o Ibope, a Cantar Ibope começou a mensurar essa audiência e a gente já tem essa certeza que é mesmo tipo, a Netflix tem 4 e tantos % de toda a audiência do televisor ligado, né? Na hora que o televisor está ligado, 4% para mais na audiência das residências, que é mensurada pela Cantar Ibope, vai para a Netflix. É bastante coisa. Isso a gente tá falando de todos os aparelhos da casa, então tem celular também e tal, mas enfim, é um consumo forte. Enquanto o cara tá vendo, não adianta dizer que não é concorrente. É concorrente porque é concorrente no seu tempo. Quando você tá no Twitter, enquanto você tá no Facebook, enquanto você tá no Instagram, enquanto você tá na Netflix, você não está no SBT ou na Globo. Você pode até ter 2 telas ao mesmo tempo, mas assim, esse consumidor hoje que precisa ser agarrado e precisa ter um envolvimento dele na produção que está sendo exibida, é um desafio muito forte para todos os canais e para os próprios serviços de streaming. Mas era mais ou menos essa história que eu queria contar. A novela vai estar estreando também na mesma semana da novela das 9 da Globo, Terra e Paixão. Não tá no mesmo horário, mas ali vai ter né, pode até ter um zapping de canal de um lugar para o outro, de uma emissora para outra. E são 2 produções novas aí na faixa nobre. As 2 com o streaming próprio, quer dizer, um serviço hoje que você pode assistir em seguida. O grande barato da novela do Prime Video no SBT é que o Prime Video vai colocar 5 capítulos no ar a cada segunda-feira, que começa um bloco de capítulos no SBT, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o Prime Video já vai botar 5 no ar. Isso estimula, evidentemente, a assinatura para ele, é isso que ele quer, e estimula essa ideia de que a criança assiste mais de uma vez, gosta de assistir de novo, porque gosta de dizer, eu já sei o que vai acontecer e tal, tem toda essa pegada. A gente tem que lembrar que o Castelo Rá-Tim-Bum, que é um dos maiores sucessos infantos juvenis que a gente tem, para mim é uma das maiores produções que a TV já fez, na verdade chegou a 14 pontos na sua 3ª exibição, né? Quanto mais exibia, mais audiência vinha, e além dessa repetição que a criança tem e gosta de ver de novo, você tem também um público que vai crescendo, que vai chegando. Então, a própria Netflix tem um público rotativo nas novelas do SBT que estão lá, e a expectativa do Prime Video é que isso aconteça também por ali. Beleza? Volto logo, a gente fala de outros assuntos ainda essa semana. Um beijo!